Você já assistiu a turma do Chaves? Quem já assistiu aí? Do Chaves. Famoso. Tem um Chaves, mora no barril, não é verdade? Como que se chama o filho da dona Florinda? É o Kiko. O Kiko, na série, ele não é, mas ele representa um menino rico. Ele não é rico, mas a mãe dá tudo que ela pode. Então ele tem avião, ele tem carrinho, ele tem bola, ele tem pirulito. E o Chaves, que simboliza o pobre, ele mora no barril. E tudo dele é mais humilde. Ele brinca com um pauzinho, ele tem uma latinha, ele faz um carrinho de madeira, ele fica brincando com essas coisas do pátio ali. Tudo dele é mais pobre. E do Kiko, tudo é mais rico e caro. Assista a série e você verá claramente que pela ordem natural, o Chaves tinha que ter inveja de quem? Do Kiko. Qual é o contexto da série? O Kiko, ele tem inveja do Chaves. Tanto que o Chaves está brincando com uma coisa humilde, ele chega... Essa foi, não estava programado, na verdade. Ai, ai. A minha mãe tá lá em casa, só o Cristo mesmo. E tava na câmera fechada ainda, viu? Ah, meu Deus. Aí voltando, meus irmãos. Bom que já tá. Vocês estão entendendo o contexto, sim ou não? Se fosse por aquilo que o Chaves tem, ele teria inveja. O Kiko não tem inveja do que o Chaves tem, porque o Chaves não tem. Ele tem inveja do que o Chaves é. E ele tenta sempre colocar o Chaves para baixo. O Chaves tem um pirulitinho, ele tem um pirulitão. Ele está brigando com um carrinho de madeira, ele chega com um carro grande. O Chaves está com uma bolinha de papel, ele chega com uma bola grande. Ou seja, há pessoas que olham para você, elas ganham mais do que você, elas têm um carro melhor que o seu, elas têm tudo para ser superior a você, mas elas se sentem por dentro menores. E elas que têm inveja de você. Com certeza você já ouviu. Dinheiro não compra felicidade. Todo mundo repete essa frase. Mas será que ela realmente é verdadeira? A gente vive em um mundo onde o dinheiro desempenha um papel central em quase todas as decisões que nós tomamos, desde o que comemos até onde vivemos e como nos relacionamos uns com os outros. E por esse motivo, será mesmo que dinheiro não compra felicidade? Bem, a relação entre dinheiro e felicidade é mais complexa do que possa parecer, principalmente quando a gente olha para a forma como o nosso cérebro lida com o dinheiro. Alguns estudos recentes apontam que há sim uma relação direta entre renda e felicidade, e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Nesse vídeo, vamos mergulhar fundo na neurociência por trás do dinheiro, e entender como o nosso cérebro lida com as questões financeiras e como a ansiedade relacionada ao dinheiro se tornou, sim, uma das maiores doenças do nosso tempo. Também vamos discutir as visões de vários pensadores em relação ao dinheiro e à felicidade, além de analisar como a modernidade mudou a nossa relação com o dinheiro. Será mesmo que as pessoas de antigamente eram menos preocupadas com o dinheiro? E se sim, por quê? É exatamente isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. E quando você tiver aprendido algo novo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Mas lembrando, só se a gente conseguir te ensinar algo diferente que você não sabia, tudo certo? Então vamos ao que interessa. Bom, para entender por que o dinheiro tem tanto poder sobre a nossa felicidade, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para a origem do dinheiro, né? No início da civilização, as trocas comerciais eram feitas através de escambo, que é onde as pessoas, elas trocam bens e serviços diretamente entre elas, de forma voluntária. Esse sistema funcionava bem em pequenas comunidades,
Mas à medida que a sociedade crescia e evoluía, surgiu a necessidade de um meio de troca mais eficiente e aceito universalmente. Foi assim, então, que surgiu o dinheiro. E esse dinheiro começou a circular e surgir de várias formas: conchas, pedras preciosas, metais preciosos e, eventualmente, moedas cunhadas. Mas o que é fascinante aqui é como o nosso cérebro passou a associar valor ao dinheiro. Estudos em neurociência mostram que, ao longo do tempo, o nosso cérebro desenvolveu mecanismos para avaliar o valor do dinheiro de maneira quase instintiva, ligando esse dinheiro à nossa sobrevivência e ao bem-estar. O dinheiro, nesse caso, passou a ser mais do que um simples meio de troca e veio a se tornar uma forma de segurança, poder e status. E é exatamente essa associação que começa a moldar a nossa relação com o dinheiro. Como o cérebro lida com o dinheiro, então? Bom, agora que a gente tem uma ideia de como o dinheiro surgiu, a gente vai explorar como o nosso cérebro lida com ele. O dinheiro, apesar de ser uma invenção humana relativamente recente, ativa áreas do nosso cérebro que estão associadas a recompensas e prazer. Isso acontece porque o cérebro, ao longo da evolução humana, passou a associar recursos, como comida, o abrigo e a segurança, com a sobrevivência. Bom, e em termos de neurociência, o dinheiro ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, que envolve regiões como o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Essas áreas são responsáveis por nos motivar a buscar recompensas e evitar punições. Quando pensamos no dinheiro, essas regiões são ativadas, liberando a tal dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. No entanto, o mesmo sistema que nos faz se sentir bem quando pensamos em ganhar dinheiro pode nos causar ansiedade quando a gente enfrenta incertezas financeiras. E a ansiedade financeira é um problema crescente na sociedade moderna. E isso, óbvio, tem a ver com a forma como o nosso cérebro processa o estresse. Quando estamos preocupados com o dinheiro, em como ganhar dinheiro, o cérebro entra em um estado de alerta constante, ativando a amígdala, que é a parte do cérebro responsável pelas respostas ao medo e ao estresse. Isso significa que, para muitas pessoas, o dinheiro fica diretamente relacionado à ansiedade. A ideia de que dinheiro não compra felicidade é amplamente aceita, mas será que ela é verdade? Estudos recentes sugerem mesmo que a história é um pouco mais complicada. Pesquisas realizadas em diversas partes do mundo mostram que há sim uma relação significativa entre dinheiro e felicidade. E uma análise aprofundada revela que a satisfação com a vida tende a aumentar à medida em que a nossa renda cresce, mesmo que em níveis de renda ainda bastante elevados, mesmo para quem já tem muito dinheiro. Um estudo recente, feito nos Estados Unidos, por exemplo, mostrou que a felicidade continua a subir para pessoas que ganham centenas de milhares de dólares por ano, desafiando a ideia, o senso comum, de que existe um ponto em que mais dinheiro não faz diferença. E por que isso acontece? O dinheiro, quando bem utilizado, pode fornecer 3 coisas essenciais que contribuem diretamente para a nossa felicidade. O primeiro é segurança e autonomia. O dinheiro permite que você se preocupe menos com as contas do dia a dia, proporcionando uma sensação de segurança, de mais tranquilidade. E com ele, você ganha a liberdade de fazer as escolhas que realmente importam para você. Seja para viver onde deseja, seja para investir em sua saúde, no bem-estar, enfim, para gastar o tempo como melhor entender. 2. A liberdade para fazer o que gosta. Bom, ter dinheiro, a gente sabe, significa poder dedicar mais tempo às atividades que trazem mais prazer e realização. Seja um hobby, um projeto pessoal ou simplesmente ter tempo livre para não fazer nada. O dinheiro permite que você viva de acordo com as suas paixões. 3. Momentos de qualidade com quem você ama. Experiências compartilhadas com pessoas importantes na nossa vida, viagens, jantares, eventos especiais, são facilitadas pelo dinheiro. Esses momentos criam memórias duradouras e fortalecem os laços que realmente importam. E esses 3 fatores, então, ajudam a explicar por que o dinheiro
pode sim estar associado à ideia de felicidade. Mas como isso se relaciona com diferentes visões filosóficas sobre dinheiro e felicidade? Bom, aí é que mais uma vez entra em jogo a história. E ao longo dessa história, muitos pensadores e filósofos debateram bastante a relação entre dinheiro e felicidade. Aristóteles, por exemplo, argumentava que a felicidade está ligada à virtude e ao bem-estar, mas reconhecia que a riqueza poderia ser um meio para alcançar esses objetivos. No entanto, ele também alertava sobre o perigo de buscar o dinheiro como um fim em si mesmo, apenas por ter mais. Muitos séculos mais tarde, foi a vez de Karl Marx, que criticava a forma como o capitalismo transformava as relações sociais em relações monetárias, capitalistas apenas, alienando o indivíduo do verdadeiro sentido da vida. Para Marx, conhecido como o pai do socialismo ou do comunismo moderno, o dinheiro poderia levar à alienação e ao sofrimento, em vez de à felicidade. Bom, e já mais recentemente, o psicólogo Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, demonstrou através de estudos que, embora a renda possa sim aumentar a felicidade, outros fatores, tais como a qualidade das relações interpessoais e a satisfação no trabalho, são igualmente ou até mais importantes. Essas diferentes visões nos ajudam a entender que, embora o dinheiro possa contribuir para a felicidade, ele não é um único fator isolado. Mas será que estamos mais preocupados com o dinheiro do que devíamos, então? Bom, para responder a essa pergunta, agora vamos falar sobre como a modernidade afetou significativamente a nossa relação com o dinheiro. As pessoas de antigamente eram menos preocupadas com o dinheiro? Será que a gente pode dizer isso? A resposta não é simples, mas há evidências que sugerem que a relação das pessoas com o dinheiro mudou drasticamente ao longo do tempo. Os estudos indicam que no passado as pessoas viviam em economias mais simples, onde o dinheiro desempenhava um papel menos central na vida cotidiana. E essas comunidades eram mais autossuficientes, e o foco estava mais em sobreviver do que em acumular patrimônio ou acumular riqueza. Pois com a chegada da industrialização e do capitalismo, o dinheiro passou, de fato, a ser visto como um indicador de sucesso e de status, aumentando, claro, a pressão social para acumular riqueza. Hoje, a ansiedade financeira é um fenômeno bem comum, mas no Brasil as coisas são ainda piores. Segundo a 7ª edição do Raio-X do Investidor Brasileiro, pesquisa da Ambima realizada com a Datafolha, mais da metade dos brasileiros sofrem de algum tipo de estresse com relação ao dinheiro. A pressão para manter um determinado padrão de vida, pagar as dívidas e economizar para um futuro contribui para esse estresse mais constante. Bom, o que a gente pode concluir é que a relação entre o dinheiro e a felicidade é, com certeza, complexa, mas não precisa também ser tão confusa. Ao entender como o nosso cérebro lida com o dinheiro, ao abordar a ansiedade financeira de forma saudável, a gente pode encontrar um equilíbrio que nos permita viver uma vida mais feliz e realizada. Dinheiro, é verdade, não é tudo, mas também não pode ser tido como irrelevante. A chave está em como a gente usa o dinheiro para apoiar as nossas verdadeiras paixões e para construir um futuro que acaba trazendo mais alegria e mais satisfação. Afinal, a felicidade está tanto nas grandes conquistas quanto nos pequenos momentos que o dinheiro pode nos ajudar a criar. É aquilo que a gente já sabe. A felicidade está muito mais no caminho do que necessariamente no fim. Então, gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse.